Evangelho de São João, capítulo 15, verso 1 até o 11. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler para a glória de Deus. Eu tenho certeza que Deus, nesta noite, tem uma palavra para todos nós. Sim ou sim? Sim. Sim ou sim? Sim. Deus tem uma palavra para nossas vidas. Uma palavra para os nossos corações. Vamos ler? A leitura oficial já foi feita. Vamos lá então. Versículo 1 do capítulo 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não está produzindo fruto, ele o tira. E todo aquele que está produzindo fruto, ele purifica, poda do mal, a fim de que mais fruto produza. Já vós estáis limpos por operação da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto proveniente de si, junto de si mesmo, exceto permaneça na videira. Deste mesmo modo, vós também não podeis, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos, que está permanecendo em mim, e eu nele. Esse produz muito fruto, porque separadamente de mim nada podeis fazer. Caso algum qualquer homem não permaneça em mim, ele foi lançado fora, como o ramo, e murchou, secou, e os morreu. Secou, e os homens lançam para dentro do fogo, e ele é queimado. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, toda e qualquer coisa que queirais, ou que queira, vós pedirdes, vos será feito. Nisto foi glorificado meu Pai, a fim de que vós produzais muito fruto. Vós produzeis muito fruto. Assim sereis para mim meus discípulos. Assim como me amou o Pai, também eu vos amei. Permanecei vós no meu amor. Se os meus mandamentos preservardes e obedecerdes, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho preservado e obedecido aos mandamentos do meu Pai. Permaneço no seu amor. Essas coisas tenho-vos dito, a fim de que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Ajude-nos em oração, por favor, tá? Por favor, quem puder ficar só um pouquinho de pé, depois vocês sentam. Querido Deus, em nome de Jesus, aí está a tua palavra. Venha falar conosco, venha falar aos nossos corações, pois assim necessito, ó Pai, que o nosso intelecto seja tocado, a nossa mente seja tocada, e nós sejamos tocados por Ti, ó Pai. De uma maneira sublime, de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa, de uma maneira maravilhosa. Pai, nós Te louvamos, nós Te reverenciamos, nós Te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é poderoso, maravilhoso para fazer muito mais o que pensamos, o que imaginamos, o que queremos. Amém. Amém. Pode sentar, por favor, por gentileza. Glória a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito importante, porque se nós pararmos um pouquinho e voltarmos ao capítulo anterior, que é o capítulo 14, Jesus, ele havia dito ou declarado: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Versículo 6 do capítulo 14. A pergunta é, por que Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida? Primeiro, os judeus conhecem um outro caminho. Os judeus não conhecem Jesus. Não conhecem e não reconhecem Jesus. Quando Jesus fala a respeito do caminho, a verdade e a vida, isso traz um choque muito forte para eles. Porque eles conhecem o caminho que estavam levando, que conduzia até o tabernáculo. Isso eles conhecem de cor e salteado. Não, nós conhecemos o caminho por tabernáculo. A verdade e a vida
eram os sacerdotes que eram responsáveis. Agora aparece Jesus, dizendo 3 palavras importantes: caminho, verdade e a vida. Os judeus, se já consideravam Jesus como profeta, agora muito mais. Por quê? Porque essa declaração dada por Jesus chocou muito, muito eles. E o tema desta noite é a árvore, a videira verdadeira. Amém? Então, aí Jesus dá outra declaração. Ele fala que ele é a videira. Só que ele já tinha falado também que ele é a porta. Depois ele fala, eu sou o bom pastor. Ué, quem é esse homem que é o bom pastor? É a porta, é o caminho, é a verdade, é a vida. Quem é esse homem? Quem é esse cidadão? Porque para os judeus, eles não conheciam. Mas se nós pararmos um pouquinho e examinarmos lá em Isaías, Isaías capítulo número 5, se eu não estiver equivocado, versículo 7, lá fala que Israel é a vinha. Israel é a vinha. Então Israel é o povo judeu, porque Israel tinha 2 linhagens. Do lado norte, judeus, e o lado sul. Amém? Quando eles se dividiram, norte e o sul. Então, Israel e Judá. Estão comigo aqui ou não? Então, quando nós olhamos especificamente para o povo de Israel, o que nós entendemos? Que eles também são a videira. Vinha não, videira. Eles são a videira. E Jesus chega e diz, eu sou a videira. Que impacto isso trouxe? Que negatividade isso trouxe? Para os judeus foi muito forte. Eles não aceitaram. Eles não engoliram isso. Uma coisa é um gentil falar. Outra coisa é o judeu falar. Ou o judeu ouvir melhor. Mas quando Jesus fala que ele é a videira, se nós vermos lá no versículo 21 do capítulo de número 2 de Jeremias, a palavra diz assim que o Senhor plantou a videira. Então ele é a videira. Então se ele é a videira, ou melhor, se ele é a vinha, eu entendo o seguinte, é ele que cuida, é ele que vai produzir frutos. Mas ele dá uma declaração contundente. O que é contundente, senhor Leandro? Importante. Ele fala, Marcelo, que ele é a videira. O que leva ele a afirmar que ele é a videira? Sendo que o Evangelho de São João todo, do capítulo 1 até o último capítulo, que é o 21, é o único livro que autentica que Jesus é o Filho de Deus. O único livro que legitima Jesus como Filho de Deus. Amém? Você pode olhar São Mateus, os 4 evangelhos. São Mateus, pode olhar São Lucas, São Mateus, São Marcos, São Lucas, Evangelho de São João, mas o livro de São João, especificamente o conteúdo de São João, mostra. É o único livro que Jesus fala, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E agora ele fala, eu sou a videira. É o único livro que apresenta Jesus como Deus, como Senhor, como tudo. Então, quando os judeus recebem essa mensagem, eles se chocam. Alguns devem ter ficado de cabelo arrepiado. Que negócio é esse? Se eles tinham intenção de matar Jesus, agora muito mais. Porque a declaração é muito forte. Eles conheciam Moisés, eles conheciam Elias, mas um homem comedor de arroz e feijão, carpinteiro, afirma categoricamente que ele é a videira? Por que ele fala que ele é a videira? E se nós acabamos de ler em 2 livros agora, que ele é a videira, nós podemos ler também em Romanos capítulo 10, do 9 a 13, que depois você lê na sua casa, só para nós exemplificar. Lá aponta que o caminho está aberto para todos, tanto judeus como gentios. Quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira e os demais são os ramos, seja judeu, seja gentil, são ramos, ele está afirmando o seguinte, que eu sou a estrutura que vocês devem olhar para mim.
Aí, se vocês permanecerem em mim, vocês serão fortes, vocês serão firmes. E depois, mais abaixo no texto, ele fala assim: sem mim, nada podeis fazer. Quando você vê uma árvore bem plantada, situada, localizada, e que ela começa a produzir frutos, nós observamos que essa árvore, ela foi bem cuidada. Ela cresceu, ela germinou. Assim também é o Evangelho do Senhor. Quando você vê um crente raiz, quando digo crente raiz, um cristão firme, um cristão que não balança por nada, que não se escandaliza por nada, que não deixa Jesus por nada, pode ver que esse cristão permanece firme no Senhor, porque ele entendeu que Jesus, sem Jesus, ele não pode fazer nada. Amém? Amém? Amém. Jesus, quando ele diz que ele é a videira, glória a Deus. Beber água. Quando Jesus diz que ele é a videira, ele está falando que para os judeus, olha, vocês devem olhar para mim. Ele está querendo passar essa imagem, porque a videira é simplesmente um simbolismo. É um símbolo. É um símbolo que representa, na verdade, o povo de Israel e representa ele. Só que o povo de Israel, como eu disse anteriormente, isso é inaceitável. Tanto que é inaceitável que ele fala aquelas 3 palavras: caminho, verdade e a vida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, o caminho está aberto para todos. Cabe todos, aonde todos entrarem, Jesus está lá. Mas Jesus, primeiramente, precisa estar lá para que todos possam entrar. Eu disse que Jesus estabelece o quê? Ele não estabelece condições, ou melhor, 2 condições ele pode estabelecer. Primeiro, quando ele fala que é a verdade e a vida, ou é o caminho, as principais condições são não desviar do caminho, não sair do caminho e fugir do pecado. Não desviar do caminho e fugir do pecado. Quando nós olhamos para o texto lá que os judeus conheciam, que era para chegar ao tabernáculo, era um caminho, era aquele caminho só que os judeus conheciam. Não podia ir para a esquerda nem para a direita, eles tinham que seguir naquele caminho para chegar até o tabernáculo. Vocês estão ouvindo? Amém. Mas nunca eles poderiam abandonar o verdadeiro Deus. Diferente de hoje. Hoje as pessoas dizem: eu sou com Jesus. Mas qualquer vento, qualquer vendaval, faz a pessoa desistir de Jesus. Jesus fala que aquele que permanecer até o fim será salvo. Que permanecer. Não é ficar oscilar, tudo bem, o cristão pode oscilar, o ser humano pode oscilar. Mas esse evangelho foi anunciado primeiramente para os judeus. Foi o povo eleito, o povo escolhido. Por isso eles são cheios de pompa, cheios de razão. Mas quando nós olhamos que Jesus, que ele declara que ele é a videira, nós entendemos que Israel, tudo no mundo gera por meio de Israel. Acredite se quiser. Tudo por meio dos judeus. Eles conseguem viver no deserto. Eles conseguem fazer irrigação de água no deserto. Eles são o exército mais preparado do mundo em caso de guerra ou de guerras. Por que o povo então são antissemita? Por que será que o povo odeia judeu? Por que será que o povo odeia o cristianismo? 2 classes. Judeu e cristão há um ódio muito grande. Qual é o motivo? Primeiro, lá em Ezequiel, capítulo 37, versos 5 e 6, diz assim: tomou da semente da terra e plantou no solo frutífero. Quando Deus plantou Israel, quando Deus fez Israel, quando Deus fala com Jacó, fala com Abraão, ele sabia que dali ia nascer fruto. Fruto judaico. Amém? Dali em diante, o Senhor colocou muitas águas e plantou, mesmo no meio de um lugar deserto, o Senhor fez o povo de Israel crescer. E o Senhor havia falado lá em Gênesis capítulo 12 que ele seria tanto como a areia da praia, tanto como a areia do mar. Ou seja, eles seriam muito fortes, seriam grandes. Mas, quando a videira em si, ela descreve o povo de Israel, como também descreve o Messias. Essa videira que está escrito aqui nesse livro, descreve o povo de Israel. Por quê?
nós fomos insertados na árvore que representa ou que simboliza os judeus. Por quê? Vieram para os seus, o texto diz, e eles não o receberam. É uma coisa, o Marcelo pega um presente e vai dar para a esposa dele, e a esposa dele, eu não quero. Mesmo que ele deu, mas ela rejeita. Ela não aceita. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Amém? Amém. Jesus veio para os judeus, nasceu de um judeu, mas eles não o receberam. A maneira como eles não receberam foi espantado. Um espantalho. Porque Jesus é filho de Deus. Jesus veio sem pecado. Jesus veio sem falha. Jesus, ele disse aqui no Evangelho de São João que ele é Deus. Eu disse para vocês também, momentos atrás, que o livro que representa Jesus como Deus é o Evangelho de São João. Você pode ler em Mateus, pode ler em Marcos, pode ler em Lucas. Não diz que Jesus é o verdadeiro Deus como o livro de São João. Acima de tudo, se o livro descreve essa videira que Jesus está falando que ele é simplesmente uma parábola. É simplesmente uma metáfora para que o judeu, ou aquele que não são judeus, também tivesse direito à salvação. Como nós que somos gentios, não arrependidos, a salvação pudesse chegar para mim, chegar para você, e nós entendemos que o Senhor enviou Jesus. Amém? Amém. Mateus capítulo 21, versículo 33 a 43, depois você lê. Há uma outra parábola, dai vós ouvido. Um certo homem ouve o senhor de casa que plantou a vinha e uma seca e pôs em redor dela, e cavou dentro dela um lagar e edificou uma torre, e arrendou-as a uns lavradores, e partiu para longe do seu povo. Esse texto está se referindo ao grande lavrador também, que foi Abraão. O fruto começou com Abraão. Depois de Abraão, olha como a sua classe cresceu e multiplicou. Os seus herdeiros cresceram e multiplicaram. Vem o patriarca Abraão, Isaac, e depois Jacó. Depois foi vindo. Deus ainda fala com Jacó quando tem aquela visão lá que o Senhor aparece para ele, fala com ele. Depois dali, o povo multiplicou. Um pouco antes, Abraão já estava multiplicando e teve que separar do seu sobrinho Ló. Só ali nós conseguimos ver o crescimento. Hoje nós vemos judeus em todo o planeta praticamente. Em toda a terra. Tudo que é feito no mundo passa pela mão dos judeus. Acredite se quiser. Por que então as pessoas odeiam os judeus? Não querem compartilhar com os judeus? Quando você escuta falar antissemita, quer dizer que eles não gostam de judeu, odeia judeu. Quem odeia Jesus, ou judeus, odeia Jesus, porque Jesus é da origem dos judeus, Jesus é de nacionalidade judaica. Então, quem odeia você, odeia Jesus que está na sua vida. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí quando nós olhamos para Isaías capítulo 5, verso 1 a 7, diz assim lá: provavelmente houve intenção de estabelecer um contraste com Israel, a vinha plantada por Deus, que provou ser estéril. Não tem uma vez que Jesus passou por uma árvore chamada figueira, e ele disse assim, e ele quis comer, ele estava com fome, e disse assim: nunca mais nasce fruto de ti? Foi ou não foi? Depois, outro dia, não fala, o texto não diz quando, mas eles voltaram e passaram pela figueira, a figueira estava completamente murcha, seca, não tinha fruto nenhum. Aí nós voltamos lá, Jesus falou assim, que sem mim nada podeis fazer. Então, se ele teve poder de mandar uma planta secar, o que Jesus tem poder de fazer então? Se ele teve o poder de mandar as águas cessarem, o que ele pode fazer então? Por isso ele fala, sem mim, nada podeis fazer. Então os discípulos, eles simplesmente olharam e viam que Jesus, estavam ouvindo o que Jesus está falando. E eles tinham que continuar seguindo Jesus. Vamos lá. E por que tanto ódio dos semitas, ou seja, dos judeus? Tudo que os judeus colocam a mão, eles avançam. Eles conseguem sobreviver no deserto, como eu disse para vocês. Eles fazem irrigação no deserto, até hoje, para que tenha água. Qual a outra nação que faz isso?
Que imita, eu sei que imita. Mas que faz isso igual aos judeus com perfeição? Não. O exército de Israel estão mais preparados para o mundo de uma eventual guerra do que qualquer outra nação. Qualquer outra nação. O Cambala, quem foi que inventou o Cambala? Cabala, corrigindo. Paulo está na telinha. Cabala, quem que inventou? Os judeus. E quantas outras coisas os judeus inventaram? As pessoas muitas vezes ficam contentes com os deuses gregos, mas eu estava vasculhando, eu estava buscando. Kairos é o tempo de Deus e Cronos é o nosso tempo, não é isso? É ou não é? Mas se eu falar para vocês que Cronos também é um deus da mitologia grega. Escute essa daí. Se eu dizer para vocês também que Cronos é um deus da mitologia grega. Aí o texto está escrito aqui: toda árvore que não produz bom fruto, corta. No grego, esse corta quer dizer limpa. O que é esse limpar? Porque o fruto que o texto está se referindo é o caráter. Quando o crente vem para a igreja, o crente ele vem, mas ele não pode permanecer do mesmo jeito. Ele tem que ser limpo por dentro e essa limpeza a pessoa vai vendo lá de fora, quem olha para ele fala assim: poxa, esse irmão está diferente, essa irmã está diferente, não vejo nele ódio, ou não vejo nela ódio, não vejo nele rancor, não vejo nele ciúme, não vejo nele inveja, não vejo nele espírito de briga, porque ele está dando fruto. Esse é o verdadeiro fruto. O fruto que faz a pessoa ser totalmente diferente. Quem tem bom fruto, se você se aproxima da pessoa que tem bom fruto, essa pessoa consegue contagiar. Você pode ver que as pessoas podem estar muitas das vezes falando palavra top ou palavrões, para vocês entenderem, e aquele que está dando bom fruto, ele até fala, mas ele não responde com palavras de baixo ou de alto escalão, porque ele produz bom fruto. E quem produz mau fruto, a boca dele como diz a Bíblia, é um sepulcro aberto. O que é isso? Por que um sepulcro aberto? Tudo quanto é palavras sujas, imundas, está na boca de quem não produz bom fruto. Ah, pastor, sim, é verdade. Xinga a mãe, xinga o pai, fala palavrões de todas as espécies, de todas as qualidades. Quem dá bom fruto é diferente. Aí você olha para... O que essa menina tem diferente? Olha, o que ela tem diferente? Olha para o Versa, olha... O que a pessoa que tem bom fruto é diferente? Ela permaneceu em Jesus. Simplesmente isso. Permaneceu com Jesus. Eu costumo dizer que Deus é um Deus relacional, ou seja, Deus gosta de relacionamento. Ao mesmo tempo que nós temos nossas esposas, para quem é casado, obviamente, você tem que ter um relacionamento com o seu esposo, com o seu parceiro, com a sua parceira. Com Deus é a mesma coisa. Nós temos que ter um relacionamento íntimo com Deus. Íntimo a ponto de Deus dizer, como ele disse para Davi. Davi era homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. O homem pecou, o homem fez um monte de coisa, o homem matou, o homem adulterou, e Deus fala que ele é íntimo, porque Deus olha para isso aqui. Nele não tinha mancha, nele não tinha sujeira, nele não tinha problema, mas tinha fruto, germinava fruto de arrependimento. Amém? Quando o coração do ser humano gera fruto de arrependimento, vale a pena estar próximo dessa pessoa. Por que tanto ódio quanto os judeus? Tanto ódio para os cristãos e para os judeus. Se nós formos olhar na janela 10:40, hoje deve ser 10:48, quase 10:50. Quando a gente fala isso, nós estamos se referindo à linha do Equador, que tem uns países nessa linha e onde tem o maior número de pessoas que odeiam, que odeia cristão. Que odeia mesmo, mata. Se você falar que é cristão nesses países que são contra o cristianismo, você vai morrer. Eu faço parte da Kairos, a Maria deve conhecer, não sei se conhece, da Kairos e da Missão Última Hora, e tem mais uma missão que eu faço parte, e a gente recebe bastante documentário de cristão que morre, o verdadeiro cristão que morre por ir pregar o evangelho. Uma delas, acho que tem ligação com o presbítero Weber. É presbítero já não? É presbítero, pastor? Eu sei que ele é missionário. Missionário Weber. Tem ligação com ele, porque algumas coisas que chegam para ele, chegam para mim também. E o que eu queria chamar a atenção sua, que aqui no Brasil, nós temos liberdade de pregar o evangelho.
Temos diversas Bíblias, tem lugar que as pessoas formam fila para pegar a Bíblia. Para ganhar uma Bíblia. E nós aqui temos diversas edições de Bíblias, de todos os gostos, de todos os tipos. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia de aplicação pessoal. E se eu ficar falando aqui, mesmo assim, nós não queremos ser um cristão que dá fruto. O cristão não permanece na bolha. O que é bolha? Vai tudo para um lugar só. O cristão vai na contramão. O que é ir na contramão, Aline? Não precisa responder, só para nós refletir. Ir na contramão é não agradar o sistema, mas agradar a Deus. Quem permanece em Jesus, agrada a Deus. Não agrada o mundo, não agrada o sistema. Ah, pastor, mas como é que eu faço para fazer isso? Nós temos que amar o Senhor. Por que nós estamos aqui nessa noite? Para ficar olhando o pastor falar? Não, nós estamos aqui porque amamos Alessandro, Senhor. Amém? Nós estamos aqui porque nós queremos nos encher de Cristo. E nós entendemos que sem Jesus, o que nós vamos fazer? Nós damos o primeiro passo assim, damos o segundo, damos o terceiro. Será que nós vamos conseguir dar o 66º passo? Sem Jesus? Difícil. Os primeiros passos sem Jesus é muito fácil. A pessoa vai, anda, mas e os demais passos? Sem Jesus nós conseguiremos? Não, não conseguiremos. Só para nós encerrarmos. Se Jesus é a videira verdadeira, nós somos o quê? Os ramos. Então nós temos que estar nele. Nele, sempre nele. As lutas vêm para fazer nós desistir. Para fazer nós parar. Sejam sinceros. Quantas pessoas já pensou, vou desistir, não quero ser mais cristão, não. Eu quero parar, estou cansado, a minha luta é muito grande, meu sofrimento é horrível, eu quero parar. Muitos não quiseram nem levantar a mão, mas eu tenho certeza que com grande quantidade de irmãos. Só a querida irmã Lili manifestou, mas eu tenho certeza que muitos já quiseram desistir, já quiseram parar, mas o que não deixa você parar é que você está conectado com Cristo. Amém. E quando o homem está conectado com Cristo, mesmo que ele conecta com as redes sociais, não é igual. A conexão com Cristo é diferente, você sente e consegue transmitir para outro que Jesus é na sua vida. Amém? Amém? Nós estamos aqui porque Jesus é na nossa vida. Eu hoje fiquei pensando no culto da manhã. Não saiu da minha mente o culto da manhã. Culto matutino. Por quê? Porque a gente sente sede. Quem tem sede das coisas de Deus, mesmo que viaja para um lugar, para a roça, que não tem igreja, ele lá na roça ele vai procurar uma igreja. Eu preciso de Jesus, eu vou procurar a igreja. Não procurar por causa do pastor. Não procurar por causa do apóstolo, não procurar por causa do bispo, não procurar por causa do reverendo, mas procurar por causa de Jesus. Amém? Amém? Para nós encerrarmos, sem Jesus, nós não fazemos nada. Amém? Vamos ler no versículo 11. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quem está com a Bíblia aberta aí pode ler o versículo 11, por gentileza. Essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Vossa alegria seja completa. Vossa alegria seja completa. Amém. Quem permanece em Jesus vai permanecer alegre, contente, feliz. Aleluia. A felicidade tem um nome, qual é? Jesus. A felicidade tem um nome, qual é? Jesus. Jesus. Então, se você quer ser feliz, permaneça em Jesus. Jesus está dizendo assim, permaneça em mim. Ele está falando que a videira, para nós, ou cristão, em geral, de forma geral, permanecer nele. Mas não devemos permanecer sem dar fruto. Dar fruto é uma pessoa olhar para você e se aproximar de Jesus porque vê algo diferente na sua vida. Amém? A pergunta para vocês responder na mente. As pessoas têm visto algo diferente na sua vida? Depois você reflita. Amém? Vamos fazer uma breve oração de agradecimento pela palavra. Depois vamos ver se Deus manifesta os excelentes dons. Diga assim, Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra desta noite. Ajuda nós entendermos que a videira, a árvore, é Jesus. Permita que nós permanecemos nele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.